Saudações tricolores, bom dia. Turma tricolor, ontem pela 32ª rodada, às 19h30 no Maracanã, o jogo entre Fluminense e Mirassol, tá certo? Precisávamos vencer a partida para poder sempre chegar ao G5 ou G6, tá certo? Quem sabe ao G4. Então, o nosso propósito é esse, o nosso objetivo é esse, ficar entre os quinto primeiro, o quarto, quem sabe, né? Tá bom? Não desfocando, tá certo? Essa possibilidade, tá certo? Então o foco é esse, jogar dentro de casa é fazer a obrigação, é ganhar. Então o Fluminense ganhou por 1-0, gol do Kevin Serna, né? Onde a bola desviou no zagueiro e foi parar no fundo das redes bem devagarzinho, né? Praticamente um gol cagado, né? Tá certo? Bom, vou te falar alguns fatores e análises do jogo em si e de atuações de alguns jogadores. Então, eu vou te dar essas informações agora, tá bom? Então não sai daí não. Então vamos começar, antes de falar do jogo em si, de alguns jogadores que o Zubeldia fez uma traço de titular. Por exemplo, Everaldo, para mim, na minha opinião, é aquele que era um centroavante matador, para matar a pau. Não consegue cabecear, não consegue se desmovimentar, errando muito espaço, é um figurante, né? O Canóbio é um jogador que ele é dedicado, tá certo? Ele volta na recomposição da marcação, ele tentando jogar, fez algumas combinações de jogo, de bola, enfim, mas tá na média, né? Tá bom? O Serna tem que melhorar mais, muito mais, apesar do gol que ele fez, ele tem que melhorar mais de alguns jogos antes daquela convocação para a seleção colombiana, tá bom? Eros também tem que começar a se movimentar mais, chutar no gol, fazer lançamentos longínquos, tá certo, para os nossos atacantes. Martinelli também teve uma atuação regular, até tentando criar algumas jogadas em si. Mas o que chama atenção nesse caso aqui foi a participação do nosso baixinho Acosta, né? Esse Acosta que chegou para compor o nosso meio campo e veio para ficar mesmo. Ele tem baixinho bom de bola, né, pessoal? Ele consegue fazer as belas jogadas, fazer os lançamentos, infiltrações, dar passes, dribles, tá certo? Ele é o motorzinho do time que faz com que a engrenagem do Fluminense comece a dar certo, né? Essa máquina dá certo, mas a gente espera também que os outros meio-campistas também ajudem nesse deslocamento, nessa articulação e também nas trocas de passes, que é muito importante para o Fluminense, tá bom? As nossas laterais não comprometeram, os nossos zagueiros também não, enfim. Mas vamos dizer o que? O Fluminense no começo do jogo teve aquela onde o Serna saiu, né? Praticamente fazer o gol e foi puxado, o juiz Daronco expulsou, mas o VAR reviu e que era só para dar o amarelo. Tudo bem, normal, certo? Então, Fluminense, o que precisar? Marcar sob pressão, dificultar a saída de bola do Mirassol e forçar os erros, criando oportunidades para o nosso time. Aproveitar também o fator Maracanã, fazer casa, porque é um fator muito importante e positivo, e com apoio, manter a pressão durante todo o jogo, desestabilizar o Mirassol, né, que sentiu o peso do Fluminense jogando, né, no Maracanã. E outra coisa, o nosso sistema defensivo também não comprometeu, né, sempre com o Thiago Silva se movimentando, o Thiago Silva dando as ações, tá certo? Orientando os nossos laterais, orientando o meio campo, orientando até o Fretes, né, para não fazer as suas besteiras de novo, tá bom? Então, foi isso que se viu o Fluminense, mas no começo do jogo o Fluminense estava pegando pressão um pouco do Mirassol, tá certo? O Mirassol chutou o gol, quase saiu no placar logo no começo do jogo. Aí o Fluminense começou a dominar as ações, justamente com a Costa, né? Nosso meio campo começou a subir a marcação, né? E também os laterais começaram a subir e fazer uma marcação mais alta, tá certo? Bom, o que falta para o Fluminense nesse caso? Falta que os nossos atacantes façam gol. Tá com mais de um mês que os nossos atacantes não fazem gol. Aí tá de brincadeira, pessoal. Tem que fazer gol. O que vale é bola na rede. Se você tiver bons atacantes que tenham boa regularidade na hora de fazer gols, isso
favorece o nosso desempenho, né, e a atuação do Fluminense como um todo, né? Então, 1-0 primeiro tempo, segundo tempo, o Zubeldia faz algumas alterações, mas o que se viu foi o seguinte, vou fazer só um detalhe aqui do John Kennedy, né? Um asterisco, com as aspas para o John Kennedy, que ele precisa ser mais também coletivo com os nossos jogadores. Ele pegou muitas vezes uma bola para tocar e tentou driblar e perdeu várias vezes, tá bom? Canóbio teve uma oportunidade com o zagueiro do Mirassol, vacilou, ele saiu sozinho, em vez dele, ele tocou a bola, mas tocou muito devagar e não chegou até os pés do John Kennedy. Então precisa que o Fluminense se entenda melhor na hora de troca de passes. Tem que ser um passe mais intensivo e mais assertivo, que é isso que a gente precisa, tá bom? Então o destaque aqui do tricolor, de todo o Fluminense, do Fluminense como um todo, o Lucas Costa, que foi escolhido até o melhor jogador, porque ele é um jogador que distribui, que pensa e faz a bola andar, articula as ações bem, dribla, dá passes, chutes ao gol, enfim, é o motorzinho do time, tá bom? Então 1-0, fez o dever de casa, mas eu não gostei muito do desempenho do Fluminense não, tá bom? Precisa melhorar muito mais em alguns setores, tá ok? Se você gostou do vídeo, dá o like, compartilhe, demonstre seu apoio, faça sua inscrição, tá bom? Saudações de glórias, bom dia.